A gente tem trabalhado, então, na segunda-feira geralmente a minha folga, né? Mas aí eu também peguei na segunda-feira, a gente trabalhou, lutou aí. E eu tive uma experiência bem interessante essa semana, irmãos. Bom, primeiro deixa eu dar para você o título. O título da nossa palavra é Aumente seus ganhos. Beleza esse título aí para você? Interessante, né? Fala por irmão aí, aumenta os seus ganhos, irmãos. Quem está precisando de mais aí? Quem está precisando de mais aí, dão glória? Então, ó, aumente os seus ganhos. Presta bem atenção então na palavra hoje. Que é para isso aí, para você aumentar os seus ganhos. Tá? Então presta bem atenção. Fala para o irmão, presta atenção, irmão. Deixa eu orar agora e aí depois eu conto o testemunho para vocês. Tá? Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor nos dê hoje revelação e sabedoria na tua palavra, que a tua palavra fique clara, Senhor Deus, e seja abundante, Senhor Deus amado, a tua palavra na nossa vida. Nós possamos sair daqui cheios, Pai, cheios do teu Espírito Santo, cheios do alimento, Senhor, e prontos para vivermos aquilo que o Senhor tem para a gente. É isso que eu quero pedir e agradecer, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então, como eu estava te falando, essa semana, então, tive uma experiência de motorista de Uber, né? Então, a gente fala daquilo que a gente vive. E quem conhece a realidade aí das ruas, né? Sabe que não é fácil, às vezes, a gente, todo dia você fazer esse serviço, às vezes você entra no piloto automático. Às vezes a gente entra no piloto automático, né? E aí o trânsito, às vezes, causa um estresse, né? É gente que, às vezes, sai buzinando atrás, achando ruim com o outro. O relógio não para de correr. O combustível não para de aumentar o preço, né? Sobe o preço. E cada passageiro, né, corre o risco de ser apenas, às vezes, uma transação financeira para a gente. Então, você está ali trabalhando, às vezes você não está pensando no passageiro, você está pensando no dinheiro que você está ganhando. Né? O negócio é ali, o aplicativo, o painel, né? Quantas estrelinhas eu estou ganhando. E a gente fica ali olhando. Eu, 5 estrelas, hein, irmão? Minha média é 5 estrelas, hein? E a de vocês aí? Não, não fala não. Tá 5, então tá bom. Né? Então, e eu não fico pedindo não, não fico falando, ó, por favor aí, dá 5 estrelas aí para mim. Não. Ontem, depois eu conto a experiência que eu estava contando. Tem que contar outra agora. Ontem eu peguei uma família assim, gente bem simples. Você percebia que era gente assim, bem mais pobre, né? E quando eu parei o carro em frente a eles olharam assim e falaram: Meu Deus do céu, vai ficar cara essa corrida. Ai, ai. E aí eu peguei e vi, era 4 pessoas. Eu falei: Olha, deixa eu descer. A mulher abriu a porta assim. E eu falei: Deixa eu descer e levantar os outros bancos. Aí a criançada falou: Nossa, tem banco lá atrás. Eu quero ir lá atrás, eu quero ir lá atrás. E ficou, né, aquela coisa assim. E eu fui lá, levantei os bancos, coloquei a criançada, entrou atrás, entrou na frente, né? E eles ficaram assim, todo empolgado, né? Com o carro. E você via assim o sorriso na cara deles, eles dentro do carro assim: Olha aqui, mãe, olha aqui esse negócio aqui, olha isso aqui. E aí cheguei, fiz a viagem, cortei um caminho. Eu não sei que cargas d'água foi que o preço baixou para eles. Quando chegou lá embaixo, lá que eu deixei eles na rodoviária, a mulher falou: senhor dá para o senhor ver o preço para mim? Será que ficou muito caro? Aí eu cliquei assim, R$ 5. Falei: Meu Deus, eu nunca vi isso. Falei: Deus é bom para esse povo aqui. Né? E aí,
Quando eu fui lá abrir a porta para eles, levantar o banco para eles descer, que eu fiz isso, né? E eles desceram assim. Aí a menina pegou e virou assim para mim e falou: moço, eu vou pedir para minha mãe dar 5 estrelas para o senhor. Eu falei: pede mesmo. Pede mesmo que eu mereço, né? Então foi assim, foi bem legal esses dias, né? Graças a Deus, não tive nenhum estresse, né, com isso. Não tive. Até gente que estava atrasada entrou no carro e Deus trabalhou e a pessoa saiu em paz do carro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com isso, porque às vezes os passageiros eles vão se tornar apenas uma transação financeira. A gente liga, às vezes, o motor pensando simplesmente no faturamento. Só que, de repente, o que aconteceu? Eu estava dirigindo o carro e entre um passageiro e outro, eu começava a orar dentro do carro. Entendeu? Então, quando não tinha passageiro, eu abria minha boca e orando em voz alta dentro do carro e conversando com os aplicativos, brigando com a Vivo, porque eu falava Vivo, você só a Vivo não, como que é o nome daquele? 99, né? 99, você só toca só na hora errada. Tem que tocar outro momento, na hora que a Uber não está tocando, né? Mas só tocava na hora errada. E aí eu lá orando e buscando o Senhor, pedindo para Deus abençoar. De repente, irmãos, me veio um pensamento. Me veio um pensamento muito forte. Foi assim, foi como se eu tivesse recebido um despertamento. E aí, na hora me veio assim, olha, eu não devo fazer esse serviço apenas para ganhar dinheiro. Eu devo fazer esse serviço, o verdadeiro propósito desse serviço é servir as pessoas. É servir as pessoas, a gente que está precisando. Eu comecei a pensar, puxa, como esse negócio é um negócio bom. Às vezes a pessoa está ali, ela não tem um ônibus, ela pega um Uber, né? Pega um serviço desses aqui, que às vezes em outros lugares, outras cidades não tem, aqui tem. Isso é uma bênção, né? O valor não é tão alto, o valor é um valor bom. Então comecei a pensar naquilo, comecei a orar a respeito daquilo, e eu pensei, o propósito disso aqui é servir as pessoas. E eu decidi então naquele dia, coloquei isso na cabeça, e o dia inteiro eu orava, abençoava as pessoas, conversei com pessoas, eu não fico batendo papo dentro do carro, né? Mas às vezes a pessoa, você percebe, eu estava no caminho assim, de repente comecei a ouvir alguém chorando no banco de trás, né? E eu perguntei para a pessoa, tá, aparece o nome da pessoa, eu falei para a pessoa, tá tudo bem com você? E a pessoa falou, tá tudo bem e tal. E dali a pouco a pessoa começou a falar que tinha morrido o tio e tal. E aí comecei a falar para entregar para Deus, né? E orei ali com a pessoa. Gente que às vezes entrou no carro mal e eu falei de Deus para a pessoa. Viagens que eu fiz, que eu fui falando sobre as missões, falando do trabalho que a gente fazia, né? Rolou ali na conversa. Comecei a falar do trabalho missionário, como que era feito. E as pessoas ali ficavam então impactadas. E durante o dia inteiro, então, fui trabalhando assim. E a cidade continuou do mesmo jeito, o trânsito continuou do mesmo jeito, né? O combustível continuou do mesmo jeito. E eu comecei a olhar e pensar assim, poxa vida, essa pessoa que está aqui comigo, ela não é um dinheiro aqui para mim, mas Deus colocou essa pessoa aqui para mim cuidar dela. Deus colocou essa pessoa na minha vida aqui nesse momento para eu ter um cuidado com essa pessoa, dirigir de uma forma tranquila, que eu possa passar paz, que eu possa passar tranquilidade para ela. E o trabalho, irmão, começou a fluir, que foi uma coisa de louco. Começou a fluir, que foi uma bênção. E eu trabalhei o dia inteiro, sem peso, sem desgaste, né? E no final do dia, o faturamento foi muito bom. Falei, meu Deus do céu, não é que esse negócio dá dinheiro? Porque, irmãos, aquele dia eu levantei dinheiro.
Parece que aquele dia eu levantei dinheiro como se fosse tipo 2, 3 dias trabalhado. E essa experiência, então, me levou diretamente a pensar o quê? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Né? Paulo ele vai revelar ali um segredo, no capítulo 3, um segredo que tem poder de revolucionar não apenas a nossa segunda-feira no mercado de trabalho, em qualquer área profissional, mas também na nossa dedicação na obra de Deus. Na nossa dedicação na obra de Deus, nós vamos ver que dá para a gente aumentar os ganhos. Fala para o irmão, vamos aumentar os ganhos, irmão. Então vamos lá em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Olha o que a Bíblia diz. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Olha que coisa bonita. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. É alguma coisa só? Não, é tudo. Fala por mim, é tudo que você for fazer. Faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então é para o Senhor, não é para homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E Paulo termina dizendo, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então a ideia principal aqui desse texto aqui é que o verdadeiro valor do nosso serviço, seja no trabalho, seja na igreja, sabe, não está naquilo que a gente recebe financeiramente ou aquilo que a gente mostra para os homens, mas quem nós servimos através dos homens. Quem nós servimos quando nós estamos servindo as pessoas. Essa é a ideia. E Paulo ele começa aqui mostrando a primeira coisa que ele mostra no versículo 23, é que tudo que fizerem, façam de todo o coração. A expressão aqui de todo o coração, ela no grego, ela significa algo vindo da alma. Façam, sabe quando você se sente inspirado a fazer uma coisa? Sente uma inspiração de repente, ajudar alguém, de fazer algo por alguém, na sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, na igreja, no trabalho. A gente sente aquele entusiasmo, aquela vontade de fazer. Eu acho que você sente vontade de fazer as coisas, não sente? Vontade de fazer alguma coisa por alguém ou não? Senão a coisa está pior do que eu imaginava. Se você não sente isso, você precisa de sentir algumas vezes. O desejo de você servir. Sabe, de você poder pegar alguma coisa para alguém e abençoar a vida de alguém. Então, quando ele está falando aqui, essa coisa de todo o coração, ele está falando do mais profundo da sua alma. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Quando a gente faz algo de qualquer jeito, a gente faz apenas por obrigação, é como você entregar um prato frio de comida para alguém. É como se você fizesse assim, sabe, nem olha na cara da pessoa, você faz. Você faz por fazer, às vezes você faz no piloto automático. E às vezes no cotidiano, a gente precisa de mudar um pouco a nossa mentalidade para essa questão do serviço. Sabe, para que a coisa seja genuína mesmo. Para que nós possamos fazer realmente de coração.
né? Fazer de coração. Eu às vezes brinco em casa, né? Mas é brincadeira, tá, irmãos? Alguém chega assim e fala assim, minha esposa, né? Fala, meu amor, será que você pode fazer tal coisa para mim? Falo, posso, eu tô com muita vontade de fazer o que você está querendo, né? Precisa de pegar um garfo. Nossa, tô com muita vontade de pegar um garfo, vou lá pegar um garfo para você. Então a gente brinca às vezes lá em casa. Mas deveria ser assim, né? Quando alguém pedisse alguma coisa, a gente deveria fazer, mas fazer de todo o coração. Entendeu? Realmente querendo abençoar, querendo servir a oportunidade que Deus está dando para a gente. Deus está colocando pessoas perto da gente para a gente poder servir, né? Para a gente poder abençoar a vida delas. Então, no cotidiano, a gente tem que, no dia a dia, a gente servir uns aos outros de todo o coração. Como líder de célula, ou às vezes líder de ministério. Fazer de todo o coração, às vezes, significa não, por exemplo, abrir a reunião, você que é líder, né? Não apenas abrir uma reunião no piloto automático, ou liderar apenas para manter a frequência. Às vezes o líder fica preocupado com a frequência, fica preocupado com números. Mas liderar desse jeito aqui, significa você chegar antes da reunião, você chegar, você colocar a mão sobre as cadeiras, sobre o sofá onde o pessoal vai sentar, o líder orar por cada um, o líder clamar por cada vida, antes que as pessoas se sentem, né? O pastor, né? Fazer aquele trabalho ali com amor, com dedicação. Se, por exemplo, faltou alguém na reunião da célula, na terça-feira, a pessoa ligar para ela, ou no dia depois, a pessoa ligar lá pro irmão, saber o que aconteceu, se está tudo bem. Isso é fazer de todo o coração. É quando a coisa fica pesada, não está sendo de todo o coração, irmãos. Quando a gente começa a fazer por obrigação as coisas, a coisa fica pesada. Se você algum dia começou a coisa a ficar pesada para você no ministério, é porque você não estava mais fazendo de coração. É porque você estava fazendo por obrigação. E mais um pouquinho para frente nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, também, fazer de todo o coração é o irmão que é membro da igreja, é aquele voluntariado que vem para a igreja para limpar a igreja, né? Mas vem, às vezes, reclama. Não serve na recepção, porque para ele tudo é pesado, é difícil chegar 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo. Mas seria bom, irmãos, né, a gente poder fazer isso, a gente chegar mais cedo, a gente se preparar para a gente fazer as coisas, a gente entregar o melhor naquilo que ninguém está vendo. Pessoal da intercessão, né, que chega antes aí para orar, para preparar o ambiente. Lugar que ninguém está vendo, que ninguém está aplaudindo. Mas quando a gente coloca a alma nesse trabalho, quando a gente começa a fazer de todo o coração, vai acontecer coisas tremendas. Vão acontecer coisas tremendas. Aquilo que é serviço, às vezes o que é trabalho, que às vezes tem se tornado às vezes tão pesado para você que você pensa, meu Deus, segunda-feira de novo. E aí você começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chega na sexta, você está só o pó, você já não está aguentando mais. Aí você não vê a hora de não chegar segunda-feira. E por que está tão pesado assim para você? Por que fica tão difícil? Porque você não está colocando a alma no negócio. Você não está fazendo com alegria, com prazer, com vontade de servir. Você não está vendo aquilo ali como uma oportunidade que Deus está te dando. Cada serviço, cada profissão, né, que nós temos aqui, irmãos, elas não foram dadas para a gente de qualquer forma. Você está servindo, você está fazendo alguma coisa e outras pessoas vão ser abençoadas de acordo com aquilo que você fizer e da forma que você fizer.
Por exemplo, você gosta quando você pede para o seu filho pegar alguma coisa e ele vai com uma pouca vontade para fazer um negócio para você? Dá vontade de falar assim, não, deixa para lá, deixa que eu faço. Né? Então, imagina só você agora diante de Deus e Deus está te dando oportunidade para você fazer as coisas e você vai com cara feia. Você vai com a cara amarrada. Você não vê, puxa vida, a oportunidade de ser um líder de célula. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. Ser chamado por Deus para ser um líder de célula. Ser chamado por Deus para ser um anfitrião. Ser chamado por Deus para ser um obreiro, um pastor, fazer a obra de Deus. Meu, isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa tremenda e poderosa. Receber dons para você poder fazer esse serviço. Então, quando a gente coloca a alma, quando você começar a colocar a vontade, alma, desejo em servir, você começar a ver a importância daquilo que você está construindo, daquilo que você está fazendo. Então, irmãos, eu vou te falar uma coisa, o serviço, ele vai se transformar em algo sagrado. E é isso que o Paulo está falando aqui. Só que, no entanto, trabalhar, liderar de todo o coração, vai exigir da gente uma mudança radical. Para você poder trabalhar de todo o coração, vai exigir um pensamento diferente, porque quem que é o verdadeiro destinatário do seu serviço? Porque às vezes você só enxerga as pessoas, e às vezes as pessoas elas são ruins. E quando você começa a olhar para as pessoas e servir as pessoas, e olhar para elas, e você está servindo apenas elas, então você não vai encontrar alegria nisso. Mas tem alguém que está fiscalizando o seu serviço diário. Tem alguém que está olhando para você o tempo todo. Desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir. E quando você dorme, ele fica cuidando de você. Sabe? E é por isso que o Paulo, ele não para aqui simplesmente, olha, para a gente, quando for fazer, tudo que você for fazer, faça de todo o coração. Só que ele falou o quê? Para fazer de todo o coração, para quem? Como se fosse para o Senhor. Amém? E não para homens. Então, olha só, aqui ele está falando do destinatário do serviço. Quem vai receber o serviço? Quem vai receber o trabalho que eu estou fazendo? Quem vai receber essa mão de obra que eu estou fazendo? Então Deus coloca pessoas, eu sirvo as pessoas, mas através da pessoa eu estou servindo quem? Deus. Eu estou servindo a Deus. Então o texto aqui avança, ele faça para com o Senhor e não para os homens. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Se você começar a mudar sua mentalidade e a pensar desse jeito, até problema em casa vai desaparecer. Porque quando alguém te pedir para você fazer uma coisa em casa, sua esposa pedir assim, meu amor, lava essa louça. E você falar, eu vou fazer como para o Senhor. Você vai olhar para sua esposa e vai ver Jesus. Jesus pedindo para você lavar a louça. E você vai lá trabalhar como para o Senhor. Como para o Senhor. Cheirar detergente, né? Sentir aquele detergente na sua mão. Irmãos, se a gente virar essa chave, coisas poderosas vão acontecer na nossa vida. Eu posso garantir isso para você. Sabe? Posso garantir isso para você. Que essa chave na vida cristã vai mudar. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida. Por exemplo, a gente fizer para as pessoas como pastor, como líderes, né? Às vezes é muito difícil para a gente que está na liderança ministerial, às vezes a gente cai na armadilha da gente tentar agradar as pessoas.
E às vezes a gente fica tentando agradar as pessoas, as expectativas. A gente busca, às vezes, alcançar o aplauso das pessoas, o aplauso do rebanho, o reconhecimento. Às vezes tem líder buscando o reconhecimento do pastor. Está trabalhando para homens. Está trabalhando para homens, não está trabalhando como para o Senhor. Quando a gente começa a esperar, se eu fico esperando de você o seu reconhecimento do meu trabalho, eu estou trabalhando para você. Agora, se eu fico esperando do Senhor, então é diferente. Aí é diferente. Sabe? O pastor ele tem que pensar assim, olha, eu não vou pregar para esse povo. Né? Não vou pregar para uma galeria. O líder de ministério, ele não vai, por exemplo, organizar um evento e para ele ser elogiado. Porque tem gente que fica buscando, né, isso, ele quer ser elogiado. Se ele não é elogiado, ele fica triste, ele fica mal. Por quê? Eu vou te falar por que você fica mal se você não é elogiado. Porque você está buscando agradar homens. Porque você está fazendo para homens. E é isso que tem que mudar, o que Paulo está mostrando aqui. Se o foco estiver nos homens, então, por exemplo, você faz um serviço, você faz um trabalho, vai lá, você faz alguma coisa lá no seu emprego, e aí alguém vem e critica, você fica como? Você fica mal. Hã? Então, o que é isso? Que sinal que é esse? Você ficou mal, é o sinal que você fez para os homens. Você não fez para o Senhor. Porque se fosse para o Senhor e alguém chegasse, criticasse você, você falasse, vou fazer melhor da próxima vez. Entende? Tem dois problemas quando a gente faz para os homens. Ou a gente é criticado e a gente fica mal, ou alguém elogia o nosso trabalho e a gente fica todo... Fui eu mesmo que fiz. Eu sou maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, oh, Senhor. Eu sou maravilhoso. Tem marido que pensa, né? Ele pensa que ele faz as coisas assim, e ele fica pensando assim, nossa, eu sou um marido que, pelo amor de Deus, tremendo. Se eu fosse mulher, casava comigo. Tem gente que pensa assim. Então tem esse problema. Quando você faz para o homem, guarda bem isso. Quando você faz para o homem, quando você recebe crítica, você é destruído. E quando você recebe elogio, você se envaidece, você se orgulha, você se ensoberbece. Então, quando a gente entender que aquilo que a gente faz, seja na liderança, seja no trabalho, nós estamos fazendo para o Senhor, aí deixa eu te falar, o cansaço ministerial vai desaparecer. O cansaço vai desaparecer, a gente vai ganhar refrigério. Porque o nosso público, como pastor, por exemplo, é de um homem só. Como líder, o nosso público é de um homem só. E o nome dele é Jesus Cristo. É a ele que a gente tem que agradar. A gente não pode sair querendo agradar as pessoas, irmãos. Nós temos que agradar a Jesus. Porque às vezes nós vamos ter que falar coisas para as pessoas que vão ser desagradáveis para ela naquele momento. Mas são necessárias. E quem ama, fala a verdade. Quem ama, não esconde do outro. Quem ama, anda na luz. Né? Então, quando você dirige um carro, quando você limpa uma mesa, quando você gerencia uma equipe, quando você está prestando um serviço, você está prestando serviço para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Entendeu? Quando você está lá fazendo as filmagens lá, o Alex, você não está fazendo para o Gero, você não está fazendo para a Dona Maria, né? Não, você está fazendo para o Senhor. Então tem que ficar o melhor. Quando a gente está fazendo culto aqui, a gente está prestando um culto ao Senhor. Já viu aquela história assim? As igrejas, tem umas igrejas que às vezes dá oportunidade, né, para os irmãos. Aí vai um irmão lá, todo desafinado, para cantar. Ele canta todo desafinado e ele fala assim, irmãos, eu não sou bom para cantar não, mas é para o Senhor mesmo, e ele aceita. Já viu essa conversa? No passado eu vi muito isso na igreja acontecer.
Quer dizer, é para o Senhor, ele aceita. Eu quero fazer, ele aceita. Mas ele não tem que fazer o que a gente quer fazer, a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer. E é diferente. É diferente quando a gente faz com vontade, mas para o Senhor. E não aos homens. Então, se você trabalha bem apenas quando seu chefe está olhando, você está trabalhando para homens. Se quando seu chefe está olhando, então aí você fica ali, né? Vai lá, ajeita, coloca as coisas. Aí o chefe saiu. A irmã pega, pegar o altar digital. Deixa eu adorar o altar digital, né? Vocês lembram do altar digital? E aí que fica lá, a pessoa fica lá. Tá vindo alguém aí, já começa já. Então deixa eu te falar, se seu trabalho é assim, você trabalha para homens. Entendeu? Agora, se você trabalha para o Senhor, não tem homem nenhum aqui olhando, mas você está ali fazendo, né? Você está trabalhando lá na matemática, você faz com capricho, com cuidado, porque você está trabalhando para o Senhor. Você está fazendo para Deus. Né? O irmão ali que trabalha na elétrica, está lá com a maior segurança, e fazendo a coisa direitinho, não faz o serviço de qualquer jeito, porque é para o Senhor que eu estou fazendo. É para o Senhor que eu estou fazendo. O irmão lá que é pedreiro, ele está sentando direitinho, medindo, tal, porque ele quer fazer um serviço bem feito, porque é para o Senhor. Ele vai varrer, ele vai limpar, ele está fazendo ali. É uma coisa comum, é uma coisa que qualquer pessoa faz, mas tem uns que faz para o Senhor, outros faz para os homens. E quem faz para os homens, geralmente quebra a cara. Mas quem faz para Deus é diferente. Então, quando a gente fizer isso, deixa eu te falar, o nosso carro vai se tornar um altar. O escritório vai se tornar um altar. A obra que você está trabalhando vai se tornar um altar para Deus. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, como essa pessoa trabalha bem. Como essa pessoa é dedicada. Olha como que ele arruma as coisas direitinho. Olha como que ele faz. Olha a perfeição. Por quê? Porque ele faz para o Senhor. E se alguém chegar e criticar ele, ele vai olhar e vai falar assim, da próxima vez eu vou fazer melhor. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Não para arrancar elogio do outro. Eu vou fazer melhor porque é para o Senhor. Aí a irmã está lá, o seu marido não é crente, e ele faz uma arruaça na sua vida, e aí você vai fazer a comida, em vez de você tacar sal na comida e pensar, vou salgar hoje, porque esse homem hoje, ele vai beber tanta água que vai ficar gordo. Tanta água que ele vai beber. Em vez de você pensar aí, você pensa, eu estou fazendo para o Senhor. Uma pessoa te tratou mal. Mas você não está fazendo para ela. Você está fazendo para o Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Porque se a gente entender isso, irmão, a nossa vida vai mudar. É um cliente que te trata mal, é um chefe que te trata mal. Mas se você estiver fazendo para o Senhor, a história vai mudar. A história vai ser transformada. Então, quando a gente compreende isso, que o nosso foco ele está no Senhor e no cuidado com o próximo, a ansiedade pela validação humana ou pela provisão financeira, que você faz preocupado com a provisão financeira, você faz pensando, eu preciso, porque eu preciso de dinheiro. Eu fui lá fazer o Uber lá porque eu pensei, eu preciso de dinheiro para a viagem. Eu preciso levantar recursos. Eu não posso deixar de fazer isso. Né? Eu vou fazer. Eu comecei pensando assim, mas de repente a chave mudou. Não.
Eu preciso fazer isso aqui porque eu estou servindo pessoas. Eu estou ajudando pessoas. Estou ajudando pessoas a chegar no lugar onde elas têm que chegar com segurança. E é interessante, irmão, como as pessoas saem do meu carro felizes. Saem agradecendo. Sabe? É assim, uma coisa, é uma coisa tremenda. É poderoso quando a gente começa a fazer a coisa para o Senhor. Então, olha só, a ansiedade pela validação humana, pela provisão financeira, ela vai perder a força quando você fizer para o Senhor. Quando você fizer para o Senhor, até o dinheiro que você acha pouco, Deus vai abençoar. Mas não fica achando que é pouco não, porque se Ele deu, vai ser o que você precisa. Pode ter certeza disso. Então perceba aqui agora, vamos perceber a promessa que o texto traz para a gente. Então ele fala assim, tudo que você for fazer, faça com todo o seu coração. Com vontade, com desejo, coloca a sua alma ali. Vou servir agora. Né? Com todo o seu coração, ao Senhor e não para os homens. Veja que ele frisa bem isso aqui. Não é para os homens que você faz. É para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Olha o que Paulo está falando. Pode ter certeza que você vai receber a recompensa da herança. O mundo avalia a gente pelo faturamento. O mundo avalia a gente pelas estrelinhas que eles dão para a gente. O mundo avalia a gente pelos cargos de destaque. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é um excelente pagador e que Ele não deve nada para ninguém. Então, por exemplo, na vida financeira, essa semana provou para mim isso. Né? Que quando eu parei de perseguir obcecadamente o dinheiro e eu passei a perseguir o propósito de abençoar quem entrava no meu carro, os ganhos, só subiram. Pergunto para o irmão, você quer aumentar seus ganhos, irmão? Então começa a servir. Você que é filho, né? Você que é filho, chega e fala assim, mãe, hoje eu vou lavar essa louça todinha para você. Hoje eu quero te servir. Estou com a vontade de servir. Fala para o irmão assim, eu estou com a vontade de servir, irmão. Será que você não quer que eu faça alguma coisa para você, não? O que você quer que eu faça para você hoje? Sabe, se você começar a ter essa mentalidade, eu te garanto uma coisa, a recompensa vai vir do Senhor. Quando você espera a recompensa dos homens, vai vir, mas é pouca. A recompensa do Senhor é sobrenatural. Ela vem em momentos que você não espera. Às vezes, aquilo que você vai receber do Senhor, você nem imagina. De repente, aquele negócio que você fez lá, o Senhor fala, é agora, filho. É agora que eu vou te abençoar. É agora por causa daquilo que você fez. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Jesus ele falando assim, olha, que quem honra um profeta como profeta vai receber a honra de profeta, né? E ele fala assim, quem der um copo d'água, ainda que for um copo d'água para um dos meus pequeninos, pode ter certeza que não vai perder o galardão. Vai receber. Até um copo d'água que a gente dá para um dos seus servos, irmãos. Então, Deus ele vai suprir as nossas necessidades se nós estivermos focados em servir o Senhor. Então, quando você for amanhã trabalhar, você acorda bem legal. Joga aquela água, dá aquela escovadona nos dentes. Entendeu? Você que ainda tem dente. Quem não tem, escova do mesmo jeito. Entendeu? E vamos servir o Senhor. Vamos servir o Senhor. Quando você sair amanhã, você não vai sair para ir para o trabalho.
você vai sair para ir levantar um altar para Deus. Né? Quando você pegar lá na mão das suas clientes lá, Carol, você está servindo o Senhor. Entendeu? Quando a irmã Silvana trabalha com contabilidade, Silvana, é isso? É na parte contábil, não é? Então, quando você estiver lá, você não está fazendo para o seu chefe, está servindo o Senhor. E aí vai dar tudo certinho. Né? Tem irmão aqui que trabalha com comércio, e quando você for trabalhar ali, servir os seus clientes, não importa. Você está servindo o Senhor. Quem não trata bem os clientes, perde os clientes. Entendeu? Mas se você trabalhar para o Senhor não vai deixar você perder cliente. Se você está perdendo, não é para o Senhor. Você está fazendo para homens. Então, vamos pensar assim. A recompensa vem do Senhor. Ele vai dar recompensa para a gente. Muitas vezes o pastor, às vezes o líder de célula, ou às vezes o membro fiel, às vezes se sente desanimado. Às vezes você se sente desanimado com a ingratidão das pessoas. E eu já me senti assim às vezes, irmãos. De ajudar pessoas, de fazer, às vezes pelas pessoas. Fazer assim de coração. E aí de repente a pessoa pega, vira as costas para você e vai embora. E aí eu ficava triste. Mas por quê? Porque eu estava fazendo para quem? Para a pessoa. Mas aí quando essa pessoa, hoje não é mais assim. Hoje não tem mais esse problema, né? Os irmãos aí que procura tá comigo aí nas reuniões, né? Que estão às vezes mais próximos comigo, percebe que eu não tenho mais negócio não, entendeu? Às vezes quer uma tristezinha pegar, não, eu estou trabalhando para o Senhor. Quantas vezes você estende a mão para alguém na célula e aquela pessoa ela se afasta? Quantas vezes o pastor se desgasta, às vezes, no aconselhamento, visita e faz as coisas e não recebe um obrigado. Né? Paulo, então, ele conforta a gente, que ele fala que a nossa recompensa não vem da ovelha. A minha recompensa não vem de vocês, irmãos. Eu sinto muito decepcionar você, mas a minha recompensa não vem de você. A minha recompensa vem do Senhor. A minha recompensa vem do Senhor, a minha recompensa vem do pastor das ovelhas, o pastor dos pastores. Ele é o nosso pastor. E é ele que não vai deixar faltar nada para a gente. Então o Senhor, ele vai guardar a nossa recompensa, que ele não fica devendo nada para ninguém. E o que os homens não podem fazer por nós, o nosso Deus pode fazer. Amém? O nosso Deus pode fazer. Deus, ele vai transbordar na nossa vida se a gente servir as pessoas, mas não servir aos homens. Servi-os, mas como para o Senhor. Né? A criançada lá, né, Sirlene? A criançada, as professoras, que às vezes deixa a gente cabelo em pé, né? Com tantos problemas, com tantas dificuldades. Parecer um problema, eu vou resolver esse problema para o Senhor. O Senhor me deu essa posição e Ele vai me capacitar para resolver esse problema. Senhor, me dá a direção aqui, eu vou resolver essa parada. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, para a gente terminar essa palavra aqui, para a gente compreender bem isso, eu quero te contar uma história de 3 homens. 3 homens que eles trabalhavam ali, estavam trabalhando com picaretas e um sol escaldante. É gostoso um serviço desse? Trabalhar com picareta nas pedras, com um sol queimando em cima. É bom isso aí, irmãos? Não, não é bom. Mas esses 3 homens então estavam trabalhando e um viajante passou no primeiro homem e perguntou para ele: o que você está fazendo? Olha bem a pergunta. O que você está fazendo? E o homem estava irritado, o homem estava suado, ele respondeu assim: olha,
Eu estou quebrando essas pedras malditas aqui para conseguir alguns trocados para eu não morrer de fome. E ele falou desse jeito. E o viajante, então, ele caminhou um pouco mais para frente. E ele fez a mesma pergunta para o outro trabalhador, para o segundo trabalhador. Ele falou, o que você está fazendo? E ele respondeu assim, olha, eu estou cortando blocos de pedra, porque eu tenho uma família para sustentar. Às vezes, quem que trabalha que tem uma família para sustentar? Levanta a mão. Pois é, tem gente que trabalha que tem uma família para sustentar. Esse homem aqui falou assim, eu trabalho porque eu tenho uma família para sustentar. É minha obrigação trabalhar. Então ele trabalhava desse jeito. Mas aí o viajante chegou no terceiro homem. Chegou no terceiro homem que estava batendo na pedra com ritmo. Ele batia lá com a picareta no ritmo. Os olhos daquele homem estavam brilhando. Ele estava cansado. Mas os olhos dele brilhavam. Ele estava fazendo aquilo ali com vigor. E quando ele foi questionado, perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. Ele olhou para o horizonte e ele disse com muita vontade. Ele disse, eu estou construindo uma grande catedral. Eu estou construindo uma grande catedral. Então olha só, os três homens, eles estavam fazendo o mesmo serviço, a mesma força física, mas o terceiro trabalhador, ele sabia que cada golpe da picareta dele tinha um propósito. Ele não estava trabalhando por trabalhar. Ele não estava trabalhando por obrigação. Ele não estava trabalhando porque ele precisava e senão ele ia passar fome. Não. Ele estava trabalhando por um grande propósito. Por um grande propósito. Ele estava trabalhando, podemos dizer que esse daqui, ele estava trabalhando para o Senhor. Ele compreendeu o segredo. Né? Ele compreendeu o segredo. E aí deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Qual que tem sido a nossa postura quando a gente se levanta de manhã para a gente trabalhar? A gente está indo com uma postura desse jeito, desse primeiro homem, desse segundo homem? Ou nós estamos indo trabalhar realmente porque nós estamos construindo uma igreja para o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos edificando uma igreja para Deus. E edificar a igreja não é construir prédio. Edificar a igreja é construir pessoas. É restaurar vidas. Será que nós temos sido como os primeiros trabalhadores, que olham apenas para o peso das pedras, que olham apenas para o trânsito? Tem gente que acha, às vezes, que é difícil ir na igreja. Tem irmãos que moram lá no Mirante que talvez pense assim, não estou falando que pense, mas que talvez pense, é longe. Tem muito gasto. Deixa eu te contar uma história. Meu pai, ele abriu muitas igrejas. Essa daqui foi a última igreja que ele abriu. Ele abriu muitas igrejas. Ele libertou muitas pessoas. E um dia, ele foi para uma igreja, não tinha nada. Ele foi lá, ele pegou botou eu no cangote dele, que é assim, ó, saiu andando, pegou um ônibus aqui, pegou outro ali, pegou outro lá. Eram várias condições para a gente chegar no lugar que ele chegou. E quando a gente desceu do ônibus, depois de pegar metrô, ônibus, 3 ônibus e um metrô. E a gente desceu assim numa rua de terra, e ele me colocou no cangote dele aqui assim, ele saiu andando, de repente ele parou num lugar, numa rua de terra. Tinha umas casas assim de um lado assim, ele pegou, desceu, eu fiquei brincando ali no chão, e meu pai começou a pregar. E depois de uma semana, ele começou um trabalho ali naquele lugar. Ele ganhou uma vida para Jesus,
aquela vida abriu a casa, ele começou a fazer um culto na casa dela, dali a pouco outra pessoa, e dali a pouco ele construiu um prédio, fez uma igreja, e um monte de gente ali que vivia numa pobreza terrível, começou a ser abençoado, mudou a vida deles. Porque onde o evangelho chega, muda a vida das pessoas. E aí, com essa transformação, com essa mudança, meu pai chegou lá, nós chegamos de ônibus. Era 4 horas, irmão, para chegar na igreja. Você às vezes gasta meia hora, 1 hora, e você acha que você está gastando muito. E meu pai, a gente gastava 4 horas. Às vezes a gente tinha que dormir nos bancos da igreja, porque a gente não ia ter condições de voltar no mesmo dia. Porque no outro dia tinha que estar lá de novo. Então, se a gente fosse no sábado, não dava para a gente voltar para casa, para depois no domingo ir de novo. A gente tinha que dormir nos bancos da igreja. Você lembra, né, Samuel? E dormia nos bancos. Os bancos eram de ripa, de madeira. E ali minha mãe levava coberta, botava ali alguma coisa para afofar um pouquinho. E a gente dormia naqueles bancos. Nessa época, Deus deu um carro para meu pai. Até aquele tempo, meu pai não tinha condições de comprar um carro. Mas ele foi servir o Senhor. E o Senhor deu condições para ele. Porque ele trabalhava para o Senhor. E se você às vezes não está alcançando certas coisas, talvez é porque, às vezes até o seu dízimo, sua oferta. Porque você está dando para homens, você não está dando para o Senhor. O nosso dízimo, a nossa oferta tem que ser para o Senhor. Quando nós entregamos aqui, nós não estamos trazendo dinheiro, nós estamos trazendo oferta, nós estamos trazendo dízimos ao Senhor. E isso vai nos abençoar, porque nós estamos trazendo ao Senhor. Agora, quando você dá para os homens, você espera alguma coisa de volta. Você espera que os homens façam alguma coisa por você, te reconheçam, te dê um quadrinho escrito dizimista do ano. Né? Para você ir embora, colocar lá, e você todo dia passar lá e olhar, todo orgulhoso, porque você é o maior dizimista do ano. Né? Então você já recebeu a sua recompensa, que é o quadrinho. Mas se você quer do Senhor, então é diferente. Sabe? Hoje eu quero dizer para você que Deus está chamando a gente para uma vida diferente, irmãos. Para a gente sair do cansaço. Para a gente sair da rotina. Deus está nos chamando hoje para a gente virar uma chave mental e espiritual. Se você é pastor ou líder, mude seu foco do peso da sua responsabilidade para a alegria de servir a Cristo através das pessoas. Senão você vai sentir peso. Mas se você estiver fazendo para o Senhor, não vai sentir peso. Entendeu? Se você é líder de célula, líder de ministério, renova o seu fôlego hoje, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Então se alegra pelas oportunidades que você tem. Se você atua no mercado de trabalho, atrás do volante, né? Ou em uma mesa de escritório, ou cuidando de casa. Porque o trabalho de casa também é trabalho, tá, irmãos? Talvez você pense assim, eu trabalho fora, minha esposa não trabalha fora, ela trabalha em casa. Eu quero dizer para você, mas todo mundo trabalha. Entendeu? Então, assuma que esse é o seu campo missionário. Esse é o campo missionário que Deus te deu. É ali que você vai ganhar as vidas. Então, decida a partir de hoje que o seu objetivo principal que você tem que ter na sua vida, que o seu serviço vai ser por amor ao Senhor. Tá certo? Dentro da sua casa, você vai servir a sua família, você não está servindo pessoas, você está servindo o Senhor. Lá na empresa, você está servindo o Senhor. Então experimenta colocar as pessoas e o Senhor em primeiro lugar. E você vai assistir Deus fazer os seus ganhos aumentarem. Os seus ganhos vão começar a crescer. Entendeu? As suas necessidades financeiras, as suas necessidades emocionais vão ser satisfeitas.
Curva a sua cabeça, feche seus olhos. E eu queria que você orasse a Deus agora. E falasse com Deus. Se você não tem trabalhado desse jeito. Sabe, se servir para você está sendo um peso. Se servir para você no trabalho está sendo um peso. Se servir para você na igreja está sendo um peso. Se você servir na sua casa está sendo um peso. Sabe quando você está servindo seu filho, sua filha, você está servindo o Senhor. Sirva como para o Senhor. Ora a Deus agora e fala: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma que eu estava vivendo. Eu estava esperando a recompensa das pessoas. Mas agora eu sei que tem uma recompensa muito maior. Uma recompensa que vem do Senhor. Eu quero, Senhor, essa recompensa. Eu quero essa recompensa. O Senhor vai suprir toda a sua necessidade, meu irmão. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar da sua família. O dinheiro que vem na sua mão vai render. Ele vai crescer. O Senhor vai multiplicar as coisas dentro da sua casa. O Senhor vai suprir toda a sua necessidade. O Senhor vai trazer pessoas novas para a sua célula. A célula que você cuida. Para o Senhor. Que na verdade não é nós. É do Senhor. Essa igreja é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Tudo é do Senhor. E nós fazemos para o Senhor. Espírito Santo de Deus. Para o Senhor nós damos o melhor. Para o Senhor nós oferecemos o mais especial. Tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé nessa manhã. Nós vamos fazer uma oração aqui junto com você. Diz assim comigo: Senhor Deus, o Senhor é o Pai Todo-Poderoso. E eu te agradeço agora, porque o Senhor dá um novo significado a cada pequeno ato da minha vida. Perdoa-me pelas vezes em que eu transformei o meu trabalho, o ministério, em uma busca por ganhos, status ou mero dever. Eu esquecendo-me das vidas que o Senhor colocou do meu lado naquele momento. Eu peço que o Senhor grave agora a verdade que Paulo diz aos Colossenses e que a minha mente seja transformada quanto a esse pensamento.
que o pastor receba renovo em sua vocação, que o líder de célula sinta o teu abraço protetor, que o líder de ministério e que cada membro encontre alegria em servir ao Senhor nos bastidores e que cada trabalhador enxergue o seu emprego como um altar, que amanhã, quando nós ligarmos os nossos motores ou iniciarmos as nossas tarefas, a nossa primeira oração seja: Senhor, quem eu vou servir para te servir hoje? Derrama a tua provisão abundante sobre a minha vida, a tua paz sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que durante a semana você leia mais esse texto, tá certo? E que Deus possa falar melhor com você. Que você possa compartilhar essa palavra lá na célula e ter experiências com Deus. Amém? Que é isso que eu tenho certeza que Deus quer dar para a gente. Novas experiências, um novo tempo. E se você colocar essa palavra em prática, eu te garanto, começar a servir na igreja diferente, servir no trabalho diferente, eu te garanto, irmão, a sua vida vai ser transformada. Eu te dou 100% de certeza quanto a isso. Tá certo? E aí, consequentemente, os seus ganhos também vão aumentar.